Glória a Deus, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, a misericórdia dele é para sempre. Deus está nesse lugar, a palavra do Senhor está sendo ministrada, ela não volta vazia. Que Deus abençoe a sua vida, que está ouvindo os louvores, que ouviu os louvores, que está aqui conosco. Este é um culto ao Senhor. E bem-aventurado aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho de Cristo, porque é a mensagem de poder e salvação. Quero saudar o meu irmão com a paz do Senhor Jesus Cristo, que na semana passada, terça-feira última passada, Deus usou poderosamente o seu servo, o pastor George, e ali Deus sabe do coração de cada um. Com chuva, nós perseveramos, viemos aqui, pregamos a mensagem do Evangelho, e naquele dia o Espírito Santo do Senhor falou poderosamente ao coração do seu servo e ele tomou uma decisão para Cristo. Porque aqui nós anunciamos a Cristo, servimos a Cristo, andamos em fé em Cristo e somente Cristo Jesus poderá levar o pecador, o iníquo pecador para o céu. Nós somos pecadores, a diferença é que aqueles que entendem que em Jesus Cristo há perdão de pecados, a remissão de pecados, nós nos tornamos um pecador abençoado, redimido, santificado, regenerado, porque Cristo tem poder para santificar, regenerar, redimir o mais vil, o mais iníquo pecador. Glória a Deus. Pode ser a quantidade imensa, maior de pecados e delitos que o ser humano possa ter cometido, ele será redimido, perdoado. O Espírito Santo fala comigo nesta hora. Havia um homem pendurado na cruz do lado de Cristo, ele simplesmente se arrependeu, ou grandemente se arrependeu. A gente fala simplesmente porque nos últimos instantes ele estava ali, era um ladrão, um salteador, era um homem que tinha praticado coisas ruins, e a gente fala simplesmente se arrependeu, foi para o céu. A prática de você arrepender, você tem instantaneamente a redenção, a remissão de pecados. Porém, é tão difícil você abdicar das coisas do mundo, da carne. Aquele homem você poderia dizer, mas foi fácil para ele se arrepender. Ele estava em uma morte semelhante à morte do nosso Criador. Ele estava passando pelo suplício, então para ele só restava se arrepender. Mas teve um do lado dele. Aquele outro que estava do lado continuou, estava no mesmo suplício. Aquele outro que estava do lado de Jesus estava com a mesma dor. Aquele outro que estava do lado de Jesus estava com a mesma condenação, a mesma pena, sofrendo a mesma dor, e não foi fácil, porque você poderia dizer, a dor o levou para Cristo. Não. O que levou para Cristo foi que ele disse, este não cometeu mal algum. Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Aleluia. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas um endureceu o coração. Mas um mesmo com a dor, mesmo com a dificuldade, a mesma pena, o mesmo suplício, o mesmo fim, a morte era iminente, ele ficou com o coração duro, espraguejando e foi para o inferno. Mas nessa noite, o Espírito Santo nos convida. Ele nos dá uma palavra de reflexão para que você entenda e compreenda, reflita que o céu é real e Jesus está voltando. A salvação é de graça. A salvação é nos oferecida todos os dias quando nós acordamos, respirando, abrimos nossos olhos. A salvação é nos oferecida. Eu tenho um costume abençoadíssimo. Quando eu levo uma topada que dói, quando eu me machuco em casa, que às vezes sai sangue, se é no dedo, eu digo, glória a Deus, eu tenho um dedo. Só levo um cortezinho no dedo quem tem dedo. Só levo uma topada no dedo do pé, quem tem dedo do pé, quem tem pé, quem tem perna. E só aceita Jesus Cristo quem tem vida. Ah, e se você estiver no coma, você não pode aceitar, tá? Se estiver apagado. Se você estiver preso, você ainda pode aceitar. Mas eu quero dizer para você, se você acorda, você tem uma oportunidade de entregar a vida a Cristo. Não precisa você passar por um suplício da cruz. Não precisa você passar por um tormento na sua vida. Não precisa você dizer, meu Deus, me acuda, o mundo se acabou. Para que você venha ponderar e entenda. Para que você venha refletir que somente em Cristo você tem vida eterna. Mas vamos entrar na Escritura Sagrada. O Senhor me deu uma palavra aqui. Está em João, e é uma palavra que fala de vida, porque eu gosto de pregar a salvação que está em Cristo Jesus. João, discípulo de Cristo, que andava intimamente com Cristo, ligado com Ele, se deleitava em Cristo Jesus, e foi um homem que falou sobre vida eterna. Aleluia. Está escrito em João capítulo de número 5, versículo 24,
Jesus falando, dizendo: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na verdade eu vos digo, que aquele que crê naquele que me enviou não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou. Somente Cristo poderia dizer isto. Não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Porque Ele é o próprio Deus. Veja que promessa Ele faz, que você não vai entrar em condenação e que você passou da morte para a vida, porque Cristo venceu o império do inferno, da morte, que condenava todo aquele que em pecado não encontrava a redenção, não tinha esperança no mundo. Porque esta é duas promessas gloriosa e poderosa. Mas para você obter a promessa da absolvição, da condenação, para você não ser condenado, você ser solto, absolvido, ou melhor, ser absolvido, não há nada neste mundo que você possa fazer. Aleluia. Você pode ter sido vivido nesta terra semelhante à Madre Teresa de Calcutá. Você pode ter pegado as suas riquezas e ter distribuído aos pobres, como Paulo fala em 1 Coríntios 13. Eu poderia dar tudo que eu tenho para os pobres, mas sem amor nada valeria. Você poderia ser um ser humano exemplar. A palavra diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça você é salvo, por meio da fé, e isso não vem de você. Se não vem de você, não adianta você ser a pessoa mais benevolente do mundo. Para ser salvo da condenação, não vem de você, é de graça. Você não merece, eu não mereço. Então, para ser salvo da condenação, Efésios diz que não vem de nós, é um dom de Deus, é um favor de Deus, é algo que Deus deu ao ser humano, é algo que Deus deu à humanidade para fugir da condenação, para escapar da condenação. Não há nada que você possa fazer, porque Efésios capítulo de número 2, no versículo de número 9, não é por meio das obras, para que ninguém diga: eu estou salvo pela minha força. Eu fui salvo porque minha conduta foi uma conduta correta. E aqui ele diz: na verdade eu vos digo. É uma palavra muito emblemática do nosso mestre. Ele diz: na verdade eu vos digo. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, e quem enviou Jesus Cristo foi Deus, passou da condenação, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo de número 1, versículo 10, ele estava no mundo, ele veio para os seus não receberam, mas todo aquele que recebeu Jesus Cristo, Jesus Cristo, deu poder de ser feito filho de Deus. Aleluia. Ele veio para um povo e o povo rejeitou. E nesta noite aqui em Aracaju, Sergipe, nesta palavra de salvação, ele está dizendo para você nessa noite que ele veio para você. Não faça semelhante àqueles que o rejeitou. Mas se você aceitá-lo, você vai ser feito filho de Deus, porque ele disse: na verdade eu vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e crê em Deus que enviou, Deus enviou ele para os seus não receberam, mas todo aquele que está aqui na rua Distrito Federal, todo aquele que está aqui assim pela internet, todo aquele que está em Aracaju, que aceitá-lo como Senhor, esse será feito filho de Deus. E aí, uma vez sendo feito filho de Deus, você não entrará em condenação, porque Ele tem poder para nos redimir da condenação eterna. Na verdade eu vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eita, que Deus grande! Ele veio trazer vida, Ele veio trazer a absolvição da condenação. Ele poderia, e ele estava aqui apregoando, anunciando. Ele sabia que iria vencer.
Porque ele veio aqui neste mundo, padeceu, foi fiel e o amor dele tão grande, que está escrito, muito conhecido em João, capítulo de número 3, todos nós já ouvimos, sabemos de cor, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, a fim de que todo aquele que nele crê não se acabe, como diz o nordestino, não se finde, mas tenha vida eterna. Versículo de número 18 diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, está na mensagem. Ele entregou seu único filho porque amou o mundo de uma maneira espetacular que não tem palavras para explicar. E aí o versículo de número 3,16, muito conhecido, e aí chega no versículo 3, versículo 18, João 3,18, quem crê nele não é condenado. Ele mesmo disse em João 5,24, na verdade eu vos digo que aqueles que ouvem a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação. E João escrevendo aqui palavras de João, no João 5,24 foi palavras de Jesus. João 3,18 foram palavras de João, falando acerca dele, testificando. Aquele que crê em Jesus não entrará em condenação, mas quem não crê já está condenado. Porque Deus sabia que o filho dele iria cumprir a sua missão, e a missão dele era vencer a morte. Uma vez que ele venceu a morte, ele poderia dizer para mim, para você, que não haveria mais condenação para nós. E aí ele chega também e diz que passará da morte para a vida. Eu já preguei tantas vezes na minha vida, parece que é clichê. Pastor Ronaldo Flauber, falar de morte e de vida. Nós sabemos que Jesus venceu a morte, porque ele sabia que não iria desistir, foi tentado, mas ele foi até o fim. Como ovelha muda, ele, diante dos seus tosqueadores, ele seguiu, porque ele sabia que era necessário que ele vencesse a morte e o pecado, para que pudesse oferecer para nós. Então ele já dizia, enquanto estava com seus discípulos, na verdade eu vos digo que aqueles que ouvem as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Porque aquele que está em pecado está na morte, mas aquele que está em Cristo tem renovo de vida e tem esperança de morar no céu. Aleluia. O mesmo João falando no capítulo de número 6, versículo de número 40, diz, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu restarei no último dia. Glória a Deus. Você pode ver Cristo aqui pela fé, porque aquele que crê nele, segundo João 3,18, tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. E aqui no João 6,40 reforça isso. Olhe também o que nos diz João capítulo 6, falando de vida, de absolvição, libertação da condenação, como aquele homem que estava na cruz. Em João 6,47 nos diz a escritura, na verdade eu vos digo, mais uma vez a fala emblemática de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aleluia. Aquele que crê em Cristo, que ele venceu a dor, a morte e o inferno, este tem a vida eterna. Essa é a maior vitória do ser humano. Você pode ter aquilo que o mundo lhe ofereça, mas a vida eterna só tem aqueles que entregaram a vida a Cristo. E como é que entrega? É crendo nele. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 14, que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Jesus é o nosso Pai amado. Não adianta você dizer que conhece Jesus, ouve falar de Jesus, afinal de contas, vivemos em um país maiormente cristão. Todo mundo sabe quem é Jesus. É moda na internet falar bem de Jesus.
Mas não adianta, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque ele veio, ele estava no mundo, ele veio para os seus não o receberam. Aleluia. Mas todo aquele que o recebeu, ele deu poder de ser feito filho de Deus. Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 12. Romanos 8,14, aqueles que são guiados. Ah, mas eu gosto de fumar. Quem lhe guiou para você fumar? Quem lhe guiou para o cigarro foi o Espírito Santo de Deus? Não. Eu gosto de mentir. Quem lhe guiou para a mentira foi o Espírito Santo de Deus? Não. Eu gosto de beber. Quem lhe guiou até o caminho da bebida foi o Espírito Santo de Deus? Não. Todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. E aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Aleluia. Não é crer de boca, não, é crer entregando a vida a Ele. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, 41, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. 42, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. É simples. Céu, inferno, morte, vida, condenação, absolvição, crer, não crer, aceitar, não aceitar, é simples. É duplo. Você escolhe. Aí a palavra também nos diz em João, capítulo de número 20 e versículo número Aleluia. 30. Meu Deus. Claridade. 31. João 20, 31 diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, se você crê em Jesus Cristo, você vai ter vida no nome dele, porque não há outro nome. Em Atos 4, versículo 12, não há outro nome dado entre os homens debaixo do céu que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Atos 4:12. Não há outro nome dado entre os homens. Portanto, você precisa crer em Cristo, aceitar Ele como Salvador, confessar Ele aqui na terra enquanto vida você tem. Um homem estava no suplício, aceitou, na cruz sofrendo. Outro estava na mesma condição, não aceitou. A vida eterna é oferecida, é outorgada, é nos dada, mas para aquele que crê. Quem crê não entrará em condenação, mas terá a vida eterna. E quem disse isso foi o autor da nossa fé, foi o Salvador do mundo. João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então Deus entregou o Filho, e Jesus Cristo já sabia. Em João 5,24, Ele já sabia que ia vencer. E Ele disse: se ouvir a minha palavra, crê no meu Pai, não entrará em condenação, e eu lhe dou vida eterna. Ele estava vivo, estava falando com os vivos, e Ele dizendo: eu lhe dou a vida eterna, porque Ele sabia que o Pai o entregou, e Ele sabia que a missão dele era, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, foi calado e entregue. Aleluia. Então aqui a palavra é bem clara. Se você crê, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, porque Ele teve o poder de vencer a morte, a dor e o inferno. Quem quer entregar a vida a Cristo, venha que oraremos por você. Você que ouviu a mensagem do Evangelho, quer fazer igual ao nosso irmão na semana passada. Se você quer entregar a vida a Cristo, levante a mão onde você está e nós oraremos por você. Porque se você entregar a vida a Cristo, você passará da morte para a vida eterna. Você não entrará em condenação, porque Ele teve poder para vencer a morte e o inferno e oferecer a absolvição eterna, a vida eterna. Alguém para Cristo? Se não, que Deus lhe dê mais oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. E você que está na internet, quer entregar a sua vida a Cristo, procure uma igreja mais próxima da sua casa e entregue a vida ao Jesus Cristo, faça dele o seu Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Quero passar para o nosso irmão George. Deus abençoe a todos.
Continue orando, intercedendo. Glória a Deus, que Deus continue abençoando cada vez mais para ricamente evangelização, o nosso irmão, aleluia, pastor Ronaldo Flauber. A palavra foi pregada, foi anunciada, aleluia, porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele se importa Jesus está voltando, estamos nas ruas, onde nós iremos passar a eternidade, amém? Deus, Ele se importa, aleluia. O Senhor não criou o inferno para nós outros. O Senhor não criou o inferno para seus filhos. O inferno foi criado para Satanás e os anjos caídos.